a nova teoria da consciência, que está assustando a ciência moderna. Você abre os olhos, mas o que é abrir os olhos? É apenas um ato físico ou é o início de algo infinitamente mais profundo? A cada instante em que percebe o mundo, o som da sua respiração, o peso do seu corpo, a presença silenciosa de um pensamento, você está dentro de algo que ninguém ainda conseguiu explicar completamente: a consciência. Por séculos, a ciência tentou entender o que faz você ser você. Seria o cérebro um computador biológico? Seria a mente apenas um subproduto da atividade elétrica entre neurônios? Ou, como algumas teorias mais ousadas afirmam, a consciência pode ser algo muito além da matéria? Agora, imagine se tudo que você aprendeu até hoje sobre a mente estivesse incompleto. Imagine uma nova teoria que sugere que a consciência não surge do cérebro, mas que o cérebro é, na verdade, uma antena, um receptor de algo maior, algo que está lá fora, como um sinal invisível que só alguns ousam tentar decifrar. Essa é a proposta da teoria do campo da consciência, também chamada de Consciousness Field Theory. E ela não está vindo de ocultistas ou místicos, mas sendo debatida por físicos, neurocientistas e até engenheiros da computação. Mas por que ela está assustando tantos cientistas? Porque, se estiver certa, ela pode destruir tudo o que sabemos sobre cérebro, identidade e realidade. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai atravessar uma fronteira que talvez nunca consiga esquecer. Tudo começa com um caso bizarro, registrado por neurocirurgiões na França. Um homem de 44 anos entrou no hospital com dores na perna. Um exame de rotina revelou algo absolutamente inexplicável. Ele possuía apenas 10% do cérebro intacto. O restante era líquido. Mas o mais chocante, ele levava uma vida normal. Trabalhava, tinha família e possuía um QI considerado mediano. Não era um gênio, mas também não era alguém com grandes dificuldades. Como alguém sem quase nada de cérebro pode ter consciência? Esse foi o estopim para teorias mais radicais voltarem à tona. Uma delas é a hipótese de que o cérebro não produz a consciência, mas apenas a canaliza. Como uma televisão não cria o sinal, mas apenas o capta e transforma em imagem e som. Se isso for verdade, a consciência seria uma propriedade do universo, como a gravidade ou o tempo. Estaria por toda parte, mas só poderia ser percebida quando um sistema biológico suficientemente complexo conseguisse se sintonizar com ela. Essa teoria é assustadoramente parecida com ideias propostas há mais de 100 anos. O físico Max Planck, considerado o pai da física quântica, uma vez disse: "Eu considero a consciência como fundamental. A matéria é derivada da consciência, não o contrário." Na época, isso foi ignorado. Mas hoje, cientistas como Christoph Koch e Giulio Tononi estão criando modelos matemáticos que tentam descrever como a consciência poderia ser uma entidade estruturada e independente do cérebro físico. Um dos modelos mais debatidos é o IIT, a Teoria da Informação Integrada. Ela afirma que qualquer sistema capaz de integrar informações de forma complexa pode gerar consciência, inclusive redes de computadores. Inteligência artificial. Sim, segundo essa teoria, até uma IA avançada poderia despertar para a autoconsciência se integrasse informações de forma suficientemente rica. Mas se isso é verdade, o que define o eu? O que separa você, com seu corpo humano, de uma máquina que sente que existe? A ciência começa a entrar em terreno perigoso, não por falta de dados, mas porque as implicações são tão grandes que ameaçam derrubar os pilares de várias disciplinas: neurociência, filosofia, física e até espiritualidade. Agora respire fundo, porque vamos mergulhar mais fundo ainda.
E talvez a parte mais desconcertante dessa teoria seja a ideia de que a consciência não apenas está fora do cérebro, mas pode existir independentemente do corpo físico. Relatos de experiências de quase morte, fenômenos de percepção extrasensorial e até testes conduzidos por militares em ambientes controlados, todos apontam para algo que a ciência tradicional sempre evitou: a possibilidade de que mente e corpo sejam entidades separadas. Em testes com pacientes sob anestesia profunda, alguns indivíduos relataram ter ouvido conversas que ocorreram durante a cirurgia, mesmo quando, teoricamente, o cérebro estava completamente desligado. Como isso é possível? A resposta, segundo defensores da teoria do campo da consciência, é simples. A consciência não precisa de um cérebro ativo para existir. Ela apenas se reconecta ao corpo quando as condições permitem. Durante esses lapsos, ela permanece em algum lugar. E aqui está o ponto mais fascinante e perturbador. Se a consciência está fora de você, então o que exatamente morre quando o corpo morre? Apenas a carcaça? Você mesmo já parou para pensar nisso? A ciência, que por séculos evitou qualquer menção ao espírito ou à alma, agora se vê obrigada a encarar conceitos que antes pertenciam ao campo da metafísica, porque os dados, por mais estranhos que sejam, não param de aparecer. Satélites registrando padrões cerebrais à distância. Estudos mostrando que gêmeos idênticos sentem dor ao mesmo tempo em locais distintos. Crianças com memórias de vidas passadas que coincidem com registros históricos. E, claro, o homem sem cérebro, que continuou vivendo normalmente. Você começa a entender o porquê da comunidade científica estar dividida. Não é só uma teoria maluca, é uma ameaça a um paradigma inteiro, uma fissura no que pensávamos ser sólido, uma rachadura que revela um possível universo oculto, onde a consciência é o verdadeiro tecido da realidade. E se for verdade, se estivermos todos conectados a um campo de consciência maior, isso explicaria por que, às vezes, você sente que sabe algo antes que aconteça. Por que certos sonhos parecem reais demais? Ou porque, mesmo diante da morte, algo dentro de você se recusa a aceitar que tudo termina ali. A nova teoria da consciência não vem para responder. Ela vem para provocar, para cutucar aquela parte do seu cérebro que te faz olhar para o céu à noite e perguntar: o que é tudo isso? E o que eu sou dentro disso tudo? E agora a pergunta está lançada: o que é a consciência? Você é apenas uma coleção de células? Ou está conectado a algo muito maior, invisível e talvez eterno? Se você chegou até aqui, é porque essa pergunta te move. Porque no fundo, você sente que existe algo mais. E talvez, só talvez, a ciência esteja começando finalmente a admitir isso. Compartilhe este vídeo com alguém que também sente que existe algo além do que os olhos podem ver. Curta, comente e inscreva-se para continuar explorando as fronteiras do impossível. A verdade pode estar muito mais próxima do que você imagina.